E aí pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência hoje às nossas aulas, aí do plano de estudo tutorado volume 2, começando a semana 2. Você pode acompanhar aí com o seu material a partir da página 118. E como de costume, a gente tem algumas palavras introdutórias aí para que vocês possam estar fazendo uma pesquisa para aprofundar e ter condições de melhor entender o tema que está sendo proposto para essa nossa semana de estudo. A primeira palavra aí é semântica. Então essa palavrinha aí nos remete ao estudo, né, do significado. Na filosofia, quando a gente fala de semântica, a gente não fala somente do estudo do significado da coisa em si, mas a gente fala de uma compreensão também do que a palavra foi ao longo de toda a história, ou seja, a gente se preocupa também com a evolução do conceito, né, do significado associado a essa palavra ao longo da história. A segunda palavra proposta para a pesquisa é Língua Brasileira de Sinais, ou Libras. Essa é uma linguagem formada por gestos e sinais e utilizada pelos surdos brasileiros, então como uma das formas aí de substituir a língua oral. Bom, a terceira palavra que a gente tem aí é linguística, uma ciência que estuda a linguagem humana, tá bom? Tudo aquilo que faz parte da língua humana, né, é estudado pela linguística. Vale ressaltar que a linguística aqui, né, ela não tem por objetivo estudar as regras da linguagem, né? Aí a gente estaria falando de coisas ligadas, por exemplo, à gramática. O objetivo aí está centrado naquilo que faz parte da língua em si, e não das suas regras, para ver o que é certo e o que é errado. A gente começa vendo aí que toda linguagem ela é um sistema de signos. Então já de início aí fica, né, uma proposta para a gente refletir. Linguagem como um sistema de signos. Então o que seria aí esses signos? Se você pegar aí o nosso livro base, você vai ver lá no capítulo 8, fica aí para vocês se aprofundarem, capítulo 8 do livro Fundamentos de Filosofia, lá tem uma explanação um pouco mais aprofundada. Então lá vai estar falando de signo como sendo basicamente aqueles sinais que a gente percebe através dos nossos sentidos. Como assim? Podendo ser um sinal visual, então pode ser um desenho, uma representação, algo que você enxerga, pode ser, por exemplo, uma nuvem de fumaça, pode ser algo que você escuta, como por exemplo uma sirene, um alarme, né? Pode ser algo que você sente, por exemplo, o calor, né? O gelo, algo frio, né? Pode ser algo que você sente ao, tocar numa certa superfície, enfim. Tudo isso são considerados conjuntos de signos. Então isso faz parte de uma linguagem. Então a linguagem é tida como um sistema de signos, de códigos, né? E esses códigos, né, esses signos, eles vão indicar ou remeter, né, a algo que está distinto deles. Como assim? Vão trazer um significado, um sentido para a mente humana, para a nossa mente, né? Então, quando a gente percebe esse significado, esse sentido, seja através dos sinais visuais, dos sinais sonoros, dos sinais táteis, né, a gente vai de alguma forma estabelecer na nossa mente uma forma de significado com aquele signo, com o código em si. Então a linguagem, né, a gente tem vários exemplos aí, se pegar vários exemplos de linguagem, por exemplo, a linguagem verbal, né, a linguagem jurídica, a linguagem popular, a linguagem artística, a linguagem musical, a linguagem matemática, a linguagem corporal, a linguagem cinematográfica, enfim, a gente tem uma série de exemplos de linguagens que todas essas linguagens vão estar, né, amparadas
por um sistema de signos. E esses signos é que vão nos indicar um significado, né, que vai nos fazer aí remeter, né, a um sentido. Então, todas essas linguagens que eu citei aqui como exemplo e outras, né, vão estar aí amparadas por esse conjunto de signos, que vai nos indicar, então, qual é o significado, o sentido de algo, né, que a gente vai estar percebendo. Bom, como exemplo de signos, se a gente voltar aqui na nossa apostila um pouco mais abaixo, você vai ver que está sendo colocado o canto de um galo, né? Vai estar sendo colocado, por exemplo, o choro de uma criança. A gente tem, por exemplo, também, né, a fumaça de um fogo. A gente tem vários exemplos de signos de linguagem. No entanto, a gente pode classificar então esses signos de algumas formas. O que esses signos podem fazer? Eles podem substituir um objeto. Neste caso aí, o que nos é apresentado na apostila vai ter uma função de representar o objeto, né? Por exemplo, uma foto, a sua um desenho seu, uma palavra, o seu nome, né? Ele substitui quem é a pessoa, né? Documento pessoal, por exemplo, a sua identidade, o seu CPF. A gente pode ter também uma outra função do signo, que é assemelhar a um objeto, e aí a gente vai dizer que ele é um ícone, né, como representação aí de um modo muito parecido com um objeto. No caso, a fotografia de uma pessoa, ela é então um ícone. Os seus smartphones, eles vão ter lá uma série de aplicativos. Todos esses aplicativos vão ter um ícone que faz aí, né, referência ao aplicativo em si, ao programa em si. Isso é um ícone, né? De certa forma, ele assemelha muito aquilo que é o programa, ou seja, assemelha muito ao objeto. Depois, uma outra função que a gente tem aí, que nos é proposta, apresentada no PET, é a função de afetar ou de ser afetado por um determinado objeto. E nesse caso aí, a gente está falando de um índice do objeto. Né? O que seria esse índice? É aquele objeto que pode indicar uma relação de causa e efeito. Por exemplo, se eu vejo uma fumaça, eu tenho uma indicação de que pode haver ali o fogo. Né? Se eu tenho uma fotografia, eu tenho ali uma indicação de que existe aquela pessoa naquela foto, porque em algum momento aquela pessoa esteve diante de uma câmera e foi então feito o seu registro. Né? Uma outra função aí dos signos também colocada é a questão da função arbitrária, ou seja, quando o objeto ele é regido por alguma convenção. O que seria colocar aí como sendo um símbolo. Então, por exemplo, a gente tem no próprio no alfabeto, né, a nossa própria linguagem, tem as palavras, né, as palavras que vão que são um conjunto de convenção. A gente tem, por exemplo, cores. Cor preto, por exemplo, remete ao luto. A gente tem, por exemplo, os desenhos de coração, por exemplo, nos remete a amor, a amizade. A gente tem outros símbolos, como, por exemplo, a aliança na mão esquerda, no dedo anelar, vai nos remeter ao casamento. Então, isso quase que vai variando também, né, conforme o contexto, a cultura. Né? Então, elas são regidas por convenção de acordo ali com o símbolo, mas também levando em consideração o contexto, a cultura. Né? Então, em resumo, toda linguagem ela é um sistema de signos. Então, ela vai possuir ali uma relação de signos. O que são os signos? A gente já falou, são os sinais, aquilo que a gente pode perceber através dos nossos sentidos. E esse conjunto de signos exercem ali uma relação para poder compor a linguagem em si. Isso, em muitos casos, né, vão estar
dispostos, por exemplo, em algum dicionário, como é o caso da nossa linguagem, pode estar disposto em algum tipo, né, algum objeto que consiga relacionar o máximo desses signos, ok? Também as linguagens elas vão ter aí, né, o conjunto de regras que vai poder permitir, né, como que esses signos, esses significados de alguma forma se relacionam, são combinados. Isso aí é para quê? Para indicar quando que a gente pode utilizar mais de um signo junto, por exemplo, e quando que a gente não pode utilizar. Então, o próprio PET aí traz mais uma vez para a gente, né, esses exemplos aí, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que subiu descendo, né? Eu não posso falar que uma pessoa subiu descendo as escadas, né? Mas por outro lado eu posso falar que uma pessoa subiu correndo as escadas. Então eu vou estar de alguma forma combinando os significados de uma determinada linguagem. Então, duas coisinhas importantes aí que a gente tem que lembrar quando estiver falando de linguagem. Aí a gente chega na parte final do nosso PET, que vai nos falar, de modo geral, né, quando a gente pode então dizer que dominamos uma linguagem. É quando a gente conhece o repertório de signos daquela linguagem, a gente conhece as regras de combinação e as regras de uso desses signos. Então a gente pode dizer que conhece, que domina a linguagem.